Olá, sejam todos bem-vindos ao Direto da Redação. Formato diferente, quinta-feira, né? Quinta-feira. Geralmente divido aqui a apresentação com o Wilson Guardia, parceiro jornalístico, parceiro das nossas andanças jornalísticas, mas hoje no formato de entrevista pedi licença ao Wilson para que pudesse apresentar esse programa de hoje no formato de entrevista com duas figuras fantásticas, para a gente falar de um assunto, inclusive, que é fantástico também, formidável, inclusive que eu tenho certeza que na cabeça de muita gente não existe preconceito, não existe racismo, né? É tudo coisa da cabeça dos outros, nada da nossa cabeça, né? Então, mas muitas vezes, inclusive da nossa cabeça, um preconceito assim, latente, aquele que fica escondidinho, que a gente fala, não é, mas tá, existe. O brasileiro ainda tem um pouquinho daquele preconceito latente que da boca para fora ele não surge, né? Mas ali no inconsciente, ali numa conversa com um amigo ali que tem o mesmo jeito de pensar, surge aquela frase, mas tinha que ser, né? Então, isso daí é para você. Talvez para mim, talvez para todos, ainda um pouquinho que tem desse preconceito latente, escondidinho ali, guardadinho, acabar com esse tipo de preconceito. Nossas convidadas de hoje, hoje, quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020. Mais uma vez, todos bem-vindos. Canal 13 da NET em São Caetano, TV Grande ABC, Facebook, Instagram, para todas as plataformas, para todos os gostos, seja digital, seja convencional, sejam todos bem-vindos. Agora sim, nossas entrevistadas, Larissa Gandolfo e Fariba Sheikhzadeh Vadat. Fariba já tem cadeira cativa aqui. Fariba Sheikhzadeh Vadat, ambas organizadoras da exposição Luz para o Mundo, Perguntas do Nosso Tempo à luz dos escritores Bahais e representantes da comunidade Bahá'í aqui de São Caetano. Meninas, obrigado pela visita. Obrigado pela oportunidade que você está nos dando aqui hoje. A Fariba esteve aqui numa oportunidade e nós falamos do bicentenário do Bahá'í. Isso. Sim, que é um dos fundadores da fé Bahá'í, não é isso? Para quem não sabe, para quem não assistiu, para quem perdeu, para quem não sabe, o que é a comunidade Bahá'í? O que é Bahá'í? É uma etnia? É uma religião? O que é? Então, a fé Bahá'í é uma religião, ela surgiu no Irã no século XIX e a fé Bahá'í traz um conceito inovador, né, de que a religião é algo progressivo. Então, na realidade, Celso, todas as religiões, elas fazem parte de uma mesma religião, mas que elas foram aparecendo através do tempo e conduzindo a humanidade para um patamar maior de evolução. E hoje a humanidade chegou num momento decisivo e que precisa dar um passo maior ainda. Olha que interessante, a Fariba fala de evolução quando eu acredito na involução do ser humano. Porque não é possível que xiitas, sunitas, muçulmanos, judeus, cristãos, ortodoxos, todos ainda continuam se degladiando, se batendo, se matando, quando você fala que nós evoluímos e precisamos dialogar de forma igual, que todos se entendam. É um contrassenso, Larissa? Não é contrassenso. Mas quando a gente vê um problema, quando a gente consegue identificar um problema, como você está trazendo, né, uma disputa entre um grupo e o outro, seja qual grupo for, isso está evidente, isso está aparecendo e isso tem que aparecer para nós, enquanto humanidade, como algo que a gente tem que superar. Em vez da gente não olhar para isso ou fingir que esse problema não é nosso, né? Não importa qual grupo está em disputa, se a gente olha do ponto de vista da humanidade. Enquanto a humanidade, em qualquer ponto, estiver sofrendo, a humanidade toda, enquanto uma grande família, enquanto um corpo, né? Se você tem um corpo, você tem o seu dedinho doendo, o seu corpo está sofrendo. A gente tem que começar a perceber os grupos dessa humanidade não mais como grupos isolados ou como um problema que não é nosso, mas como uma questão que a humanidade como um todo tem que resolver. E aí a questão é que discursos, que posturas, que valores a gente vai elencar para a gente poder resolver esses problemas. Eu acredito. Vocês acreditam que no mundo de hoje é possível habitar muçulmanos, xiitas, sunitas, cristãos, ortodoxos, budistas, hindus? Eu acredito que seja possível. Vocês acreditam nessa possibilidade também? Sim, claro. Com as diferenças, com as suas crenças, é possível? Sim. O que a gente tem que buscar, e o que a fé Bahá'í busca, é essa ideia da unidade na diversidade. Não precisamos todos acreditar na mesma coisa, não precisamos ter
todos a mesma ideia sobre um assunto, mas que a gente possa dialogar e dentro dessas diferenças encontrar o melhor caminho para a humanidade, não para um grupo. Porque enquanto a gente vê o outro como um diferente, sempre vai ter o nós e eles. E aí, quando tem o nós e eles, existe algo que é melhor para mim e que se não é bom para o outro, tanto faz. Porque eu não me preocupo com como o outro está recebendo isso. Mas se a gente vê a humanidade como uma coisa só, como a humanidade, aí eu preciso encontrar uma resposta que encontre, né, um conforto para todas as pessoas, não só para um grupo. Eu acho que o que ajuda a gente a entender isso, né, que facilitaria essa convivência, eu acho que é o reconhecimento de que Deus é um só. No momento em que a gente entender isso e aceitar isso de fato, a gente vai conseguir compreender que Deus não fez diferença entre os seus filhos. E mesmo essas denominações que aparentemente são diferentes, elas não são diferentes, porque na sua essência elas são iguais. O que foi diferente foram as necessidades de cada época. Então, cada manifestante de Deus, né, a gente dá esse nome para aqueles que foram os reveladores divinos, né, assim como Buda, Moisés, Cristo, Maomé, Baba, Bahá'u'lláh, todos eles foram reveladores divinos. Então, cada um, à sua época, veio trazer a resposta para a humanidade dar um passo adiante. Aparentemente, hoje, como você disse, nossa, como é possível? Está havendo uma involução. De fato, uma involução está acontecendo, que a gente chama isso de um processo de desintegração, que ele tem que dar lugar a um outro processo que está já acontecendo, que é de integração. Não adianta a gente persistir naquilo que já está falido. Então, isso vai desmoronar e precisamos construir algo novo. Agora, cabe eu decidir em qual das partes eu quero atuar. Se é nas forças da desintegração ou da integração. E a comunidade Bahá'í, ela está focada em construir essa nova casa, esse novo lar para a humanidade. Interessante, né? Porque quando se fala em Deus, em uma pessoa, um ente que foi o criador da humanidade, no ponto de vista religioso, espírita, enfim, cada um atribui um nome, mas ele é único, é uma única pessoa, só que cada povo, cada religião atribui um nome. Para uns é Maomé, para outros é Jesus Cristo, para outros é Buda, para outros, né? Só que parece que na hora de praticar, a prática parece que cada um diz uma coisa, quando não é verdade, né? Mas eu acho que, se a gente olhar o cerne das religiões, a gente também vai encontrar uma unidade naquilo. Uma unidade no sentido de como nós devemos nos comportar em relação ao outro. Nenhuma religião prega o ódio. Nenhuma religião prega uma carnificina. A morte do semelhante. Você não encontra isso num livro sagrado. A não ser o satanismo, talvez. A não ser o satanismo, talvez, né? Não conheço aprofundadamente o fato do satanismo, mas... Mas, enfim, eu não conheço, também não posso dizer que não conheço. Porque quando o povo fala que mata o outro em nome de Alá, eu não consigo acreditar que um Deus, algo que criou a vida, vá disseminar ou lutar pela morte do semelhante. Sim, existe, vamos pensar, né, que existe a ideia do cerne da religião e existem as interpretações que as pessoas fazem disso, né? E acho que a humanidade também precisa amadurecer enquanto leitora, né, do que os manifestantes, o que os livros sagrados, as escrituras, de alguma forma transmitem. A gente precisa amadurecer nessa qualidade de interpretação. Mas o amor, a unidade, o olhar para o outro, ser ético, a regra de ouro, né? Não fazer com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Simples assim. Essas coisas, elas estão... Mas não é tão simples, de fato, né? Assim, quando nós nos olhamos enquanto indivíduos, nós percebemos o quanto isso é difícil. É muito fácil olhar dizer que o outro mente, que o outro é preconceituoso, que o outro erra, mas é muito difícil quando você vai aplicar isso na sua vida 100% do tempo. Eu sou preconceituoso, eu errei. E quando eu encontro esses pontos, eu tenho que ver uma forma de melhorar, né? De encarar uma vida com valores espirituais
né, com valores éticos, é difícil para todos. Mas se a gente não encarar esse desafio enquanto humanidade, a gente não vai conseguir superar as nossas crises ambientais, a gente não vai conseguir superar a guerra, a gente não vai conseguir superar a fome, porque no final das contas, todos esses problemas que nós temos é a falta de ver o outro como um igual a mim, né? E de reconhecer que essa criação divina, ela requer que nós cuidemos dela, tanto do planeta quanto das pessoas. E aí eu vou falar da exposição. Sim, pode falar. Eu só estou primeiro percorrendo o que é o assunto para a gente entrar no mérito da Luz para o Mundo, que é a exposição que acontece a partir de amanhã. A gente já está quase terminando o primeiro bloco, então por isso que eu estava puxando essa conversa para o pessoal entender o contexto. Né? Por que Luz para o Mundo? Mas qual que é a ideia? A gente coloca uma exposição com um monte de caras e fotos, né? Então entender qual que é o contexto. Veio da comunidade Bahá'í com essa ideologia de que... eu acho que o princípio de uma sociedade civil, ela parte do respeito. Né? Sim. Então, se você respeita o próximo, a sociedade ela convive de forma saudável e igualitária. Igualitária no Brasil, nunca, né? Graças aos nossos incompetentes políticos. Vocês são muito incompetentes, cara. Demais. A incompetência de vocês leva à desigualdade que o Brasil hoje vive. Então, graças à incompetência de vocês, nós temos miseráveis, nós temos a quem está abaixo da linha da miséria, nós temos aqueles que passam fome diariamente, enfim. Então, vocês ainda são incompetentes. Como eu disse ontem, politiqueiros e não políticos, porque vocês fazem politicagem. Estou aqui mais uma vez criticando. Então, a sociedade, eu acho que o princípio básico é o respeito. Então, se você não tem o respeito, como é que você vai entender as diferenças? Como é que você vai entender as limitações? Se você sequer consegue respeitar alguém. É o meu ponto de vista. O que eu acho, assim, acho que o ponto interessante é que tudo que Bahá'u'lláh trouxe, ele converge para a unidade. A unidade de pensamento, a unidade de ação. Né? E para que a unidade possa acontecer, nós precisamos estar embasados numa sociedade que tenha justiça. Para que ela tenha justiça, a gente precisa reconhecer no outro o igual. Então, Celso, o que parece é que a doença que aflige a humanidade é uma doença espiritual, no sentido mais amplo da palavra espiritual, sem nenhuma denominação, mas algo de crença, de ligação com Deus. Né? Então, se a doença é espiritual, nós precisamos de um remédio espiritual. E a exposição vai responder isso. Então, eu vou pedir um minutinho para vocês, a você que acompanha direto, você está aqui. A gente já volta, a gente vai para um breve break comercial. Eu diria algo mais, a gente sofre de egocentrismo. Tem muitas pessoas que o ego é muito maior do que a própria pessoa. A gente já volta. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa.
Agora no IASG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASG, você cidadão do mundo. Verão chegando, 40 graus, o carnaval tá aí, vem pro Balneário do Chopp. Venha fazer sua festa com a gente, eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets, conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes, Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp pra você. Boa tarde, estamos de volta com o Direto. Assunto bom, hein? Legal, a gente passaria a tarde inteira, eu tenho trazido gente aqui para conversar, passaria a tarde inteira conversando com eles. Hoje, Larissa Gandolfo e Fariba Sheikhzadeh Vadat são organizadoras da exposição Luz para o Mundo, Perguntas do Nosso Tempo, à luz dos escritores barrais e representantes da comunidade barrai aqui em São Caetano. Agora vamos falar sobre a exposição. Agora sim. Agora sim. O que é a exposição? O que é Luz para o Mundo? Perguntas do Nosso Tempo, à luz dos escritores barrais. O que essa exposição traz e qual que é o objetivo dela? A exposição ela já esteve aqui em São Caetano num outro momento, né, no pátio da USCS, enquanto nós estávamos celebrando o centenário do BAP, e agora ela vai ser inaugurada amanhã, às 19 horas, na Casa de Vidro, que é o espaço de artes que fica entre o Teatro Santos Dumont e a Pinacoteca Municipal. E aí, nesse espaço, nós estamos convidando as pessoas a se questionarem sobre questões universais que perpassaram a humanidade ao longo do tempo e que são questões nesse momento, são questões urgentes que a humanidade precisa responder para que a gente possa evoluir enquanto espécie, enquanto humanidade. E essa exposição ela vai ficar aberta a todo o público, mas é muito interessante que a gente possa aproximar os jovens e as crianças desses questionamentos, para que a gente dê a oportunidade deles se tornarem protagonistas no momento de responder a isso. Quem visitar também vai ter contato com as escrituras barrais. Então, os escritos barrais que estão expostos nessa exposição Luz para o Mundo, eles não têm como objetivo responder, mas sim de trazer uma luz, trazer um caminho para a gente poder pensar essas questões. Te dá um norte, Isso. te dá um horizonte. O objetivo acho que o objetivo principal é que a gente possa se constituir enquanto uma comunidade que pensa sobre os seus próprios problemas. No intervalo falávamos sobre o quanto muitas vezes nós delegamos a responsabilidade das respostas aos superiores, seja os políticos, professores, pais, enfim, e não nos vemos como agentes de transformação. O que a gente quer é trazer os jovens para perto dessas questões, para que eles se percebam como protagonistas e como responsáveis por esse mundo que eles vão receber. Justo. Afinal de contas, eles são. Sim, eles são. Mas eles precisam aprender a ser. Eles são. Eles precisam aprender, primeiro eles precisam entender que são, e depois aprender a ser. Aprender a ser, porque se eu dou uma responsabilidade para uma pessoa que não tem ferramentas para responder aquilo, eu não posso reclamar que ela não sabe fazer. Justo. A gente precisa instrumentalizar os nossos jovens a responderem essas questões que são filosóficas, que são teológicas e que são humanas, de uma forma geral, universais. E dar instrumentos para que eles possam fazer isso. Muitas vezes a gente tem questões importantes, tem questões fundamentais na nossa vida, e onde a gente busca resposta para responder essas coisas? E acho que a gente vive um momento onde há uma desesperança muito grande na humanidade, Então, os pais, os professores já não sabem como lidar com a juventude, e a juventude não se sente empoderada para desempenhar o seu papel de protagonismo, E, na realidade, todos podem fazer alguma coisa.
E a juventude muito mais que qualquer um de nós. Pela né? vitalidade, pela vontade. Dá para dizer que eles são coadjuvantes, querendo ser protagonistas? Que não deixam eles serem protagonistas, né? Sim. Porque a nossa sociedade acha que o jovem é irresponsável, que o jovem não sabe o que quer, que o jovem não sabe para onde vai. E muitas vezes, diante desse cenário, o jovem, o adulto, fica sem propósito na vida. A vida dele é simplesmente ter, e o individualismo que você mencionou toma conta, né? E aí a gente tem essa sociedade onde cada um por si, Deus para todos, né? E onde eu acho que se eu não fizer mal para o outro, tá tudo bem. Eu sendo feliz, tá tudo certo. É o suficiente. Só que não é isso. Não é. Esse momento que nós estamos vivendo da história da humanidade exige que cada um de nós tenha um protagonismo, né? Uma das máximas de Bahá'u'lláh é sejam atos e não palavras vosso adorno. Perfeito. Eu acho que só essa frase bastava para nós todos. Resumiria. Né? Se a gente pensasse assim, tá bom, as minhas ações é que falam, né? Então como que eu vou usar disso, né? E quem pode visitar a exposição? Todo mundo. Todo mundo. As crianças também vão mundo. participar dos debates, das perguntas, Sim. crianças, adultos, adolescentes, idosos, todos. Nós teremos atividades que podem ser agendadas pelas escolas. Que legal. Então, se as escolas quiserem agendar uma atividade monitorada para essa exposição, está aberto. A Casa de Vidro vai agendar essas visitas para que a gente possa fazer uma atividade com jovens para ajudá-los a pensar sobre essas questões e perceber-se como parte da resposta. Interessante, ou seja, mostrar que essas pessoas que estão participando, até aquelas que não participam, mas que elas têm importância para a sociedade, que elas fazem parte da sociedade. Sim. E que suas perguntas precisam ser respondidas, né? Então as pessoas vão ter a possibilidade também de depositar a sua pergunta lá, né? E a gente vai buscar nos escritos uma inspiração para aquela pergunta, né? E os jovens vão ser convidados ao debate, assim como os adultos, a terceira idade também vai ser convidada, e as crianças também para uma conversa, para um trabalho artístico juntos. Então a gente vai fazer diversos espaços diferentes. A experiência com mais idade, com a inocência do mais novinho. Vamos aprender com todo mundo. Que interessante. Farei uma pergunta que, assim, talvez, acredito que esteja dentro do contexto. A tecnologia é a mocinha ou é o vilão da história? Porque hoje a gente tem acesso a tantas informações. Não seria muito mais fácil hoje a gente entender, a gente respeitar, a gente entender as limitações do outro, respeitar, buscar essas perguntas ou as respostas para essas perguntas? Acesso à informação está tudo mais fácil. É Facebook, é Instagram, é Google. A tecnologia é vilã ou é mocinha nessa história? Nem uma coisa nem outra, né? Ela pode ser mocinha, ela pode ser vilã, porque na verdade ela é uma ferramenta. Depende de como você usa. Exatamente. Acho que o que a gente tem como desafio agora com a humanidade não é mais como a gente acessa o externo, mas como a gente acessa o interno. A gente desvendou como chegar na Lua, mas como a gente chega no coração humano? Como a gente chega nas nossas próprias emoções, em como a gente lida com o outro. Eu acho que esse é o grande desafio da humanidade nesse momento. A tecnologia, ela pode ser uma ótima ferramenta, né? A gente está aqui no meio tecnológico e as pessoas podem ouvir a nossa conversa e se beneficiar dessa conversa mesmo não estando aqui nesse momento. É verdade. Mas como isso chega no outro, como que a pessoa escuta, como eu abro o meu coração para receber o novo, todas essas coisas são novos desafios que não dependem da tecnologia. Talvez não sejam novos desafios, talvez sejam desafios que a humanidade sempre enfrentou. Ou talvez não tenham enfrentado. Estamos enfrentando, né? Ou deixaram no canto para ser. Sabe que esse desafio existe, mas deixa ele ali. Eu acho que a sua pergunta assim, tem um aspecto bem interessante e me fez pensar num dos princípios da fé Bahá'í, onde diz que deve haver harmonia entre ciência e religião. Porque se você tem a ciência desprovida de princípios, você pode usar a ciência para destruição. Sim.
Da mesma forma, se você tem a religião desprovida da razão, você pode levar para o fanatismo, que também é uma coisa A destruição. ruim, né? É a destruição. Então, na realidade, a tecnologia, ela é um instrumento para que a humanidade possa realmente se unir. Mas se ela não estiver provida dos princípios, que é a veracidade, a justiça, o respeito e tudo que você disse, ela se torna uma arma. Mas ela foi criada, ela foi possível para que nós possamos dar esse passo onde aquela máxima de Bahá'u'lláh, a Terra é um só país e os seres humanos, seus cidadãos, se torne uma realidade profunda e não simplesmente uma frase, puxa, que bonito, né? Meninas, chegou ao fim. Tá vendo? Acabou. Obrigado pela visita. Só uma coisa, existe uma grande diferença entre arma e ferramenta. A ferramenta constrói, a arma destrói. É simples assim. Então, se você entender a tecnologia como uma arma, cuidado, ela pode te destruir. Entenda como ferramenta, ela vai construir um mundo muito melhor. Obrigado pela visita. Obrigado pela entrevista. Celso. Sucesso para vocês. Mas não esqueci não. A exposição acontece, exposição Luz para o Mundo, Perguntas do Nosso Tempo, à luz dos escritos Baha'is, começa amanhã, dia 14, a partir das 19 horas e segue até dia 30 de abril na Casa de Vidro, na Avenida Goiás, 1111, no mesmo complexo do Teatro Santos Dumont, da Pinacoteca e do Colégio Bonifácio. As visitações são livres, gratuitas e acontecem de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Quer mais informações? Pega a caneta. A produção já me chamou a atenção? Pegou a caneta? Então vai lá, anota. 4223-4780 e mais informações sobre a comunidade Bahá'í, bahai.org.br. Recado dado, convite feito amanhã, a partir das 19 horas, visita lá, faça suas perguntas, tire suas dúvidas e contribua para um mundo melhor, para um mundo mais saudável, para um mundo que não haja guerra. É isso que todos nós precisamos. Entenda, a tecnologia é uma ferramenta e não uma arma. É simples assim. Obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia e até o próximo programa. Tchau.